Na época que Jesus exerceu o seu ministério, neste período que Jesus veio à terra para desenvolver a sua missão, havia uma grande controvérsia, um grande debate, uma grande guerra entre os judeus e os samaritanos. Guerra que começou por causa do culto a Deus e termina aqui por causa deste mesmo assunto, desta mesma polêmica, desta mesma temática, culto a Deus. Na época que a arca foi retirada do Monte Gerizim e transportada para Siló, os samaritanos ficaram incontentes, ficaram chateados e revoltados, porque a arca havia sido tirada do seu local considerado sagrado e transportado para Jerusalém. Sanbalate, na época de Joséfo, para proteger o sacerdócio de Manassés, que era irmão do sumo sacerdote Jaduba, que presidia o sacerdócio em Jerusalém, ele teve uma crise, um debate com seu irmão e resolveu mudar-se para Samaria. Como Sanbalate era prefeito de Samaria, na época de Joséfo, construiu um grande templo, a fim de que Manassés, com a cópia do Pentateuco, estabelecesse um culto a Deus no monte. Foi a partir desta época que passou a existir esta grande rivalidade de adoração entre a igreja de Samaria e a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, uma igreja abastada. A igreja de Jerusalém, uma igreja de sacerdotes respeitadíssimo. A igreja de Samaria, embora uma igreja recém-estabelecida, mas uma igreja que havia convencido o seu público local que o verdadeiro lugar onde se devia adorar a Deus era em Samaria. A Bíblia Sagrada nos diz que quando Jesus encontra a mulher samaritana, se você não sabe, a mulher samaritana estava vivendo uma crise, porque o texto diz que ela teve 5 maridos. Alguém diz que ela teve 5 amantes, se prostituiu com 5 rapazes, mas não. A mulher samaritana foi casada legalmente com 5 homens, porque o texto não diz que ela teve 5 namorados, 5 amantes. Ela foi casada legalmente com 5 homens, porque Jesus não disse tivestes 5 homens, Jesus diz tivestes 5 maridos. Os senhores sabem que naquela época revigorava a famosa lei do levirato. Se uma mulher casasse com seu irmão, com um rapaz, e esse viesse a morrer sem lhe dar filhos, ela era obrigada, segundo a lei, a casar com o irmão do falecido marido. E se esse viesse a morrer sem lhe dar filhos, casar com outro irmão, até que ela perpetuasse a sua descendência. Alguns dizem que provavelmente ela foi casada com 5 irmãos da mesma família, e nenhum desses 5 irmãos conseguiram gerar nelas, pastor Eduardo Souza, conseguiram gerar nela filhos. Haja vista que a mulher samaritana não era uma mulher estéril. Quando ela percebeu que ninguém da família conseguiu perpetuar sua descendência, Satanás venceu o seu emocional. Ela se apaixonou por um camarada que não era seu esposo e começou a entrar em uma atitude adúltera e a ter relações ilícitas com este rapaz. A cidade descobriu, e logicamente naquela época, quando a cidade descobria alguém em adultério, eles querem apanhar aquela pessoa para ser apedrejada. Todos queriam saber onde ela se encontrava. Os sacerdotes de Samaria estavam procurando por esta mulher para apedrejá-la e puni-la pelo seu ato adúltero, para que isto servisse como exemplo para as demais mulheres da cidade. Na época, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela não passava de uma fugitiva da espada sacerdotal, tanto que ela fugia, que o texto diz que ela foi na fonte, horário de meio-dia. Horário de ir na fonte não é meio-dia, horário de ir à fonte é 10 horas da manhã. Segundo a cultura bíblica, era muito natural você chegar lá na estrada de Siquém e encontrar multidões de mulheres com seus cântaros enfileiradas próximos ao poço, cada uma esperando a sua vez de
de tirar água, ela vai no poço, horário de meio-dia, horário que ninguém estava lá para dar a sua localização. Ela vai no poço, justamente esse horário que ela sabia que não tinha ninguém lá para dizer: ela está aqui, venha para cá apanhá-la para prender aquela mulher. Aquela mulher estava sendo perseguida para ser apedrejada. É óbvio que nesse exato momento havia uma grande rivalidade. Os sacerdotes de Samaria e os sacerdotes de Jerusalém eram estreitamente religiosos, e neste período ela vai na fonte. É óbvio que se você tira água da fonte repetidas vezes, a fonte fica no finalzinho da água, a água fica barrenta, quase não serve para beber. Mas naquele exato momento ela preferia beber água barrenta, água suja, bagunçada por outros baldes, do que ser vista, do que ser descoberta. Só que existe um detalhe, eu vou te entregar essa revelação. Esta mulher era uma adoradora nata.